everybody, my name is Eduardo, I am an English teacher. Então, hoje eu estou aqui para falar sobre o verbo to have. É um verbo um pouco complexo, mas vamos começar aos poucos falando sobre ele. Então, primeiramente é o que? Ele significa posse ou obrigação. Tá? Então aqui eu coloquei I have money, she has a car, he has a dog. Então nas três frases quer dizer o quê? Que eu tenho dinheiro, então pertence a mim o dinheiro, então é uma posse minha. She has a car, ela tem um carro, né? Pertence a ela o carro. He has a dog, então ele tem um cachorro, ele possui um cachorro. I have to work, eu tenho que trabalhar, então é uma obrigação minha. She has to study, ela tem que estudar, então ela precisa estudar, então é uma obrigação dela. He has to cook, ele tem que cozinhar, então é uma obrigação dele. Do you have a car? É uma pergunta sobre se a pessoa tem um carro, se ela possui um carro. Does she have a house? Então, é o que? Ela tem uma casa, a pessoa quer saber se ela possui uma casa. Do you have to work today? Você tem que trabalhar hoje? Does Gustavo have to study? O Gustavo tem que estudar? Então, de baixo aqui quer saber o que? Se a pessoa precisa fazer algo, então você tem que trabalhar hoje, o Gustavo tem que estudar. Então, como eu disse, ou vai ser posse, ou vai ser obrigação. Outra coisa também, que o brasileiro em geral confunde muito o uso do verbo to have, é quando for no caso de existência. Então, se eu falar assim, que tem um celular aqui, eu não vou usar o have, mesmo que em português a gente use o verbo ter para várias coisas, só que em inglês não. Então, nesse caso de existir ou de haver, vai ser o quê? Ou vai ser o there is, ou vai ser o there are. Okay? Então, não vai ser o have nesse sentido. O have é só nesse caso para posse ou obrigação. Então, aqui, eu uso there is no singular e o there are no plural. Então, tem uma regrinha bem fácil, que é o que? There is é no singular, que é o there is, tem o S de singular. Então, vai ser o there are, que é o plural, que tem o R aqui e tem o R aqui. Aí você lembra, quando for uma frase no singular, você lembra que é o there is, porque o there is tem o S. Quando for uma frase no plural, vai ser o there are, porque tem o R, e o R também aparece na palavra plural. Então, aqui, se eu falar que tem um carro aqui, então vai ser o quê? There is a car here. Não vai ser de maneira alguma o have. Vai ser o there is. Por que o there is? Porque é uma frase no singular, tem somente um carro. Então vai ser o there is. Ok? Aqui, há dois carros aqui. Então não vai ser mais um carro somente. A frase não veio no singular, veio no plural. Então se é plural, tem um R aqui. Então vai ser there are two cars here. There is one car here, há um carro aqui. There are two cars here, é o plural. Observação. Ao usarmos substantivos incontáveis, usaremos o there is. Exemplos. There is violence in Brazil. Existe violência no Brasil. Então, violence, eu não posso contar o nome violence. One violence, two violences, não tem como fazer isso. Então, eu vou usar o there is. Na de baixo, there are violent places in Brazil. Como places é um substantivo que eu posso contar, one place, two places, three places, então eu vou colocar o quê? Vou colocar o there are. Então, there are violent places in Brazil. Okay? There is no singular e o there are no plural. Ok? Tá, então agora, continuando o assunto sobre o there is e o there are, aqui tem as negativas, There is not a shopping mall in my city. Então eu posso usar ou there is not, ou there isn't, ok? Ou is not, ou isn't. Então seria o quê? There isn't a shopping mall in my city. Não tem um shopping em minha cidade. Então não vou usar o have, o has. Eu vou usar o there is, ok? Então não há um shopping em minha cidade. Com o there are. Então, there are not good politicians in Brazil. Ou vai usar o there are not ou there aren't. Então não há bons políticos no Brasil. Então eu coloquei a frase no plural, politicians. Então como é no plural, tem que usar o there are not. Ok? Agora, interrogative sentences. Para eu fazer uma frase interrogativa com there is ou com there are, eu tenho que inverter a frase, igual eu faço no verbo to be.
o que eu fiz aqui? Então eu peguei o is que viria aqui e coloco no começo da frase. Então, is there a shopping mall in your city? Tem um shopping em sua cidade? Eu não vou usar mais uma vez o have, vou usar o there is. Então vai ficar is there. Okay? Do mesmo jeito, ocorre também com o there are. Vai ficar are there. Então, are there good politicians in Brazil? Okay? Então, há bons políticos no Brasil? Então, para eu responder isso, por exemplo aqui, is there a shopping mall in your city? Se houvesse um shopping, eu diria o quê? Yes, there is. Okay? Como não há, então eu falo no, there is not, ou there isn't, igual aqui. Okay? Are there good politicians in Brazil? Se houver, então você fala yes, there are. Se não houver, você fala no, there are not. Ok? Agora, concluindo a aula sobre o verbo to have, eu coloquei aqui, ao mencionar idades, não usaremos o verbo to have, será usado o verbo to be. Okay? Então esse é um dos principais erros que nós, brasileiros, cometemos ao falar inglês. A gente sempre usa o verbo to have para muitas coisas, então nem sempre vai ser usado o verbo to have. Um desses casos é esse daqui. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Eu sei que a gente colocaria eu tenho tantos anos, só que não vai ser assim em inglês. Vai ser o quê? I am 10 years old. Então você usou o verbo to be. Então você diz o quê? Que eu estou com 10 anos de idade. Não vai ser usado I have 10 years old. Por mais que para nós seria mais fácil colocar o verbo have, mas não. Então usem o verbo to be ao mencionar idades. How old is she? Quantos anos ela tem? Do mesmo jeito. Então não vai ser usado o verbo have ou has aqui. Então vai ser she is 15. Ela está com 15 anos. Não vai ser ela tem com o verbo to have ou has. She has 15, ok? Estará errado essa frase. How old are they? Quantos anos eles ou elas têm? Então, Rafael e Gustavo are 20. Como são duas pessoas, então eu vou usar o are. Se fosse somente o Rafael, seria Rafael is 20 ou Gustavo is 20. Como são as duas pessoas, Rafael and Gustavo are 20. How old are your parents? Quantos anos têm os seus pais? My mother is 58 and my father is 60. Então, como eu dividi a frase, eu coloquei uma frase para minha mãe e outra para o meu pai, aí ficou com o verbo to be, evidentemente, mas com is. Okay? Então, is para os dois. Se os dois tivessem a mesma idade, que nem aqui na frase de cima, seria are. How old is your dog? Quantos anos tem o seu cachorro? Então, my dog is 3. Okay? Então, do mesmo jeito, eu usei aqui uma frase para dizer a idade do meu cachorro, então eu vou usar o verbo to be. Ok? Então, espero que tenham gostado dessa minha aula sobre o verbo to have. Se tiverem alguma dúvida, voltem aí no vídeo, porque o assunto não é tão difícil. Ok? So, bye bye. My name is Eduardo. See you.